Olá, aqui é o professor Felipe e esse é mais um vídeo de sacada do meu canal, da minha fanpage, nesse projeto de 365 dias de sacadas no meu canal. Nesse vídeo eu quero te falar sobre o processo de coach para os resultados na academia. O que significa, o que é um processo de coach? Coach é uma metodologia que tem um potencial de te levar do ponto atual até o ponto desejado, de A a B, através de estratégias, de ferramentas que possibilita o autoconhecimento, o conhecimento de habilidades, de características que cada pessoa tem, que voltadas, e quando você conhece essas habilidades, conhece essas características, você tem você tem meios de usar a estratégia, usar as ferramentas, se conhecer para aí sim chegar no resultado desejado. Como é que o coach apareceu na minha vida, né? Eu já fiz um ano de faculdade de Direito, onde eu não conseguia sequer entrar na faculdade, então eu procurava por algo que me fizesse focar em construir alguma coisa, mas eu não tinha foco em nada. E com o processo de coach, eu desenvolvi, eu aprendi quais que eram as minhas características, quais que eram as minhas habilidades, e isso me fez ficar presente para a minha verdadeira vocação, que é a educação física em si, o ensinamento, a comunicação. E eu devo isso ao processo de coach mesmo, que me levou de um estado que me fez abrir meu campo de visão e enxergar os pontos potenciais que tenho, e através desses pontos eu consegui alcançar alguns objetivos que eu tinha como metas, né? E aonde que entra o processo de coach na academia? Hoje a gente existe vários coaches de emagrecimento. Tem até uma história muito interessante, porque a maioria, o que impede verdadeiramente da gente chegar nos resultados são alguns emaranhamentos, alguns processos, algumas crenças interiores que muitas vezes está no inconsciente, que a gente não consegue enxergar, e isso vai limitando o nosso processo, e muitas das vezes a gente não sabe o porquê que a gente não consegue chegar em determinada meta, ou não consegue de fato emagrecer. E no processo de coach voltado para o emagrecimento, tem até uma história. Eu uso muito a plataforma do YouTube. Eu acredito que a plataforma do YouTube me ensinou muito mais do que qualquer faculdade poderia me ensinar. É uma dica também, se você precisa estudar qualquer coisa, hoje tudo você encontra no YouTube. E o YouTube me ensinou muito com relação ao processo de coach para emagrecimento. Até essa história é uma história que tirei não sei qual vídeo foi, mas algum vídeo desses de coach de emagrecimento, onde um cara não conseguia de forma alguma emagrecer, e ele fez cirurgia bariátrica, fez várias estratégias para emagrecimento e não conseguiu, até procurar um coach de emagrecimento. E nesse coach de emagrecimento ficou evidente de que até no raio-x, por ele ter feito uma cirurgia bariátrica e ter diminuído o tamanho do estômago, o intestino dele, isso mostrou no raio-x, se transformou em estômago para armazenar aquela alimentação que estava vindo, que ele não conseguia parar de comer. E ele não conseguia porque no processo de coach foi descoberto que quando ele era criança, os pais deles falavam para ele: nossa, como esse menino come bem, nossa, como ele come muito bem, isso mesmo, continua. Porque a crença que ele tinha quando mais novo com os pais é que saúde se dava ao quanto mais você se alimentava. E ele, com 50 anos, ainda estava em busca de fazer os pais felizes com esse hábito de comer. E isso só foi desvendado através das técnicas e ferramentas de coach.
E aí sim, quando você traz o problema, que na verdade, o problema na verdade muitas vezes fica inconsciente, você não consegue ver, e aí você arruma qualquer justificativa para justificar o fato de você ou não conseguir emagrecer ou não conseguir qualquer resultado na sua vida. E com o processo de coach, isso se torna aparente. Quando você enxerga e vê de fato qual que é o problema que está te limitando, você consegue manipular e fazer, e através das ferramentas tomar um direcionamento melhor, resolver de fato, mudar essa crença, resolver esse problema com o processo de coach. E aonde que entra o processo de coach? Qual que é a dica que eu quero deixar para você? Que você fique atento com relação a... Hoje na internet você pode pesquisar à vontade o que é coach, para que funciona, e você usar essa metodologia e esses princípios dentro dos seus objetivos. Fez total diferença na minha vida, determinou aonde eu tô e aonde eu quero ir. O coach, eu hoje sou coach de coach comportamental. Eu falo muito de comportamento, eu estudo muito comportamento e eu aplico essas técnicas e essas ferramentas com relação a comportamento que você queira mudar. E a principal dica que quero deixar é que você analise, estude mais, procure saber mais o que significa o coach, e que você procure estratégias de usar o coach nos seus objetivos. Primeiro, o coach ele te induz a você ter clareza de onde você quer chegar. Eu quero emagrecer, isso não serve, tem por trás, existe um sentido por trás do emagrecimento. O emagrecimento pode te levar a se sentir bem com o marido, a vestir uma roupa que você não conseguia vestir, a melhorar a tua condição física de saúde. O nosso cérebro ele não consegue ver nada subjetivo, precisa ser específico, e o processo de coach te dá essa clareza, te dá uma visão de onde você quer chegar, te possibilita ferramentas, por exemplo, o sistema representacional. O que é o sistema representacional? Cada pessoa tem um sistema representacional mais apurado. Eu tenho a audição e a visão como as minhas principais fontes de acesso de informação. Então, sabendo disso, eu consigo desenvolver estratégias de aprendizagem voltado para as minhas características. E os mesmos, quando você aprende qual que é o seu sistema representacional, você consegue, por exemplo, se é a audição, não adianta você pegar um texto para ler, que você não vai conseguir ler. É mais fácil você escutar. Quando você escuta, você armazena mais. E existem testes dentro das ferramentas de coach que possibilita você saber dessas estratégias, dessas capacidades interiores que você tem, capacidades cognitivas. E essa é a dica que eu queria deixar. É super importante o processo de coach no desenvolvimento muscular, no desenvolvimento de emagrecimento. Você consegue potencializar, ou até mesmo quando você tem muita dificuldade de chegar em determinado resultado, essa dificuldade tem muitas respostas interiores que o coach te ajuda a revelar. Essa foi a dica de hoje, até o próximo vídeo.